Salmo 14, verso de número 2. Eu vou aguardar você achar para que possamos fazer essa leitura. Seremos bem breves naquilo que iremos expor. Eu gostaria da sua atenção. Salmo 14, verso de número 2. Aqueles que acharam, ouvirem e dizer amém. Lemos a palavra do Senhor. O Senhor olha dos céus para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Eu gostaria de reler juntamente com você. O Senhor olha dos céus para ver se há alguém. Repita comigo: para ver se há alguém. Amados, em várias ocasiões, a palavra do Senhor, ela menciona Deus olhando para a terra. O salmista declara, no verso que acabamos de ler, a saber, o verso 2 do capítulo 14, que nos céus o Senhor olha para os filhos dos homens. No Salmo de número 89, verso de número 20, a Escritura afirma que o Senhor achou a Davi, encontrou a Davi. Eu acho interessante essa colocação, porque a palavra encontrar, ela traz consigo a ideia de procura, a ideia de busca. Até porque não podemos achar algo que anteriormente não estávamos procurando. A Escritura afirma que o Senhor achou, encontrou a Davi, significando que ele estava procurando por alguém. O salmista declara que nos céus o Senhor olha para os filhos dos homens para ver se há alguém. Queridos, uma pergunta, ela precisa ser feita a partir desse verso, a partir desse versículo, a partir desse texto. A quem o Senhor procura? Se nos céus ele olha para os filhos dos homens para ver se há alguém, a quem ele está procurando? E eu gostaria de nessa noite dizer a você que o Senhor procura pelo menos por 3 tipos de pessoas. A primeira pessoa que o Senhor procura é alguém que ande com Ele, alguém que caminhe com Ele. Em Gênesis, no capítulo 5 e versículo de número 24, a palavra do Senhor nos diz que andou Enoque com Deus, a tal ponto que deixou de ser, porque o Senhor o tomou para si. Enoque entrou em uma comunhão tão profunda com o Senhor que ele fora transladado. Ele passou para a eternidade sem sofrer o dano da morte. Quando nós olhamos para Enoque, a Escritura informa-nos que ele andou com Deus. Então, talvez você me pergunte essa noite: irmão Hildo, o que significa andar com Deus? Andar com Deus significa ter um relacionamento diário, sincero e profundo com Ele. Andar com Deus significa ter uma comunhão diária, sincera e profunda com Ele. Eu não posso dizer que eu tenho um relacionamento diário com o Senhor se eu não tenho o compromisso de ler a sua palavra todo dia, se eu não tenho o compromisso de falar com Ele em oração todos os dias. No Salmo 119, verso 16, o salmista pontua: eu terei prazer nos mandamentos do Senhor, eu não me esquecerei da sua palavra. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, Paulo declara: orai sem cessar. Perceba que o relacionamento diário com o Senhor é aquilo que significa caminhar com Ele, andar com Ele.
E aqui você já consegue chegar a uma conclusão se você tem andado com o Senhor, se você tem caminhado com Ele. Mas se relacionar com Deus não é caracterizado só por ser algo diário. Ter um relacionamento com o Senhor exigirá de mim e de você sinceridade. Andar com Deus é ter um relacionamento sincero. E não dá para dizer que temos um relacionamento sincero com o Senhor se nós não conseguimos desnudar a nossa alma e mostrar ao Senhor os nossos defeitos. Porque nós temos a mania de dissimular, nós temos a mania de maquiar as nossas fragilidades. Porque fingimos aos nossos filhos, achamos que podemos também fingir diante do Senhor. Porque fingimos para o nosso cônjuge, achamos que podemos fingir diante do Senhor. Porque fingimos para o nosso pai ou para a nossa mãe, achamos que podemos também fingir diante do Senhor. Porque fingimos ao nosso patrão, achamos que podemos fingir também diante do Senhor. Só que nos enganamos, queridos. Diante do Senhor não há maquiagem que dure. Diante do Senhor não há simulação que perdure. Porque Ele nos sonda e nos conhece profundamente. O salmista declara que Ele nos sonda e nos conhece. Ele conhece o nosso sentar e o nosso levantar. Antes que a palavra seja formada na mente e seja verbalizada pela boca, Ele já sabe, Ele já conhece. O Senhor é um Deus que desfruta, que sonda e que esquadrinha o interior do nosso ser. Você pode tentar enganar quem for e até obter êxito nisso. Você pode ludibriar o seu parceiro, você pode ludibriar o seu amigo, você pode ludibriar a quem quer que seja, mas o Senhor, Ele sabe quem realmente é você. O relacionamento com Ele exige de mim e de você sinceridade. É abrir a alma, é mostrar ao Senhor: Senhor, está aqui o meu defeito, está aqui a minha fraqueza, está aqui a minha imperfeição. A minha mãe e o meu pai não sabem quem eu sou, mas eu estou aqui diante de ti, expondo-me, revelando-me, mostrando a ti o mais profundo do meu coração. Então, um relacionamento sincero com o Senhor significa dizer que eu e você expomos a Ele aquilo que fazemos questão de esconder de todo mundo. No Salmo 51, verso de número 3, o salmista diz: eu conheço as minhas transgressões, eu sei das minhas fragilidades, eu conheço os meus defeitos. E ele ainda continua: e o meu pecado está sempre diante de mim. Há muitas pessoas que enganam-se a si mesmas, achando que estão bem, mas não estão. Não são sinceras, não conseguem se despir do personagem. Ele engana todo mundo, ela engana todo mundo, e até mesmo diante do Senhor, ela aparece com essa intenção. Mas eu lhe dou um conselho nessa noite: se você quer andar com Deus, aprenda a ser sincero. E isto significa desnudar a alma e revelar a Ele quem realmente você é. Eu acho muito interessante a colocação do salmista Davi, porque ainda no Salmo 51, verso de número 10, ele diz assim: Senhor, eu sei aonde é que está o meu problema, eu sei aonde é que está o meu defeito, é o meu coração. Ele é impuro, ele é sujo, ele é iníquo, ele é pecaminoso. Senhor, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Olha o reconhecimento do salmista. Andar com Deus é ter um relacionamento diário e sincero com Ele. Mas não para por aí. Deus procura alguém que ande com Ele, e para andar com Ele, esta pessoa precisa ter um relacionamento profundo com Ele. E quando eu falo de relacionamento profundo, queridos, eu estou falando de um relacionamento que permita
percebam Deus em mim. O relacionamento profundo com o Senhor fará com que as pessoas percebam facilmente a presença dele em você. Quando temos um relacionamento profundo com o Senhor, isto evidencia-se pela maneira como falamos, pela maneira como nos comportamos, pela maneira como trabalhamos, pela maneira como tratamos os outros. Nós estamos vivenciando uma época cujo relacionamento com Deus da maioria das pessoas é tão superficial que é um grande desafio ver Deus na vida delas. Você procura crença, você procura comunhão, você procura intimidade e é difícil achar. O Senhor procura alguém que ande com Deus. Procura por alguém que sirva ao seu reino. Você pode repetir isso comigo? Deus procura por alguém que sirva ao seu reino. Em 1 Samuel, capítulo 2, e versículo 18, a Escritura nos afirma que Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino. Samuel oficiava diante do Senhor, trabalhava diante do Senhor, vestido de uma estola sacerdotal de linho, sendo ainda menino. Ainda menino, ele ajudava na casa de Deus, auxiliando, assessorando, ajudando as pessoas no culto que elas prestavam através de ofertas e de sacrifícios. Se você queria saber aonde estava Samuel, olhasse para dentro da casa de Deus ou para as imediações, era lá que você encontraria ele. Samuel estava na casa do Senhor, Samuel estava no templo em Siló, Samuel estava no lugar da adoração. Eu gostaria de lhe fazer uma pergunta nessa noite, meu querido irmão e minha querida irmã. O que temos feito pela casa do Senhor e pelo seu rei? Se o Senhor procura por alguém que sirva ao seu reino, eu pergunto a ti, o que você tem feito pela casa do Senhor e pelo seu rei? Amados, em Mateus capítulo 9, versículo 37, o Senhor Jesus disse: a seara, a obra é grande, mas poucos são os. Em outras versões, poucos são os trabalhadores. Quantas e quantas vezes, andando por aí, vendo em loco, testemunhando presencialmente a obra do Senhor em alguns lugares, quantos líderes falavam comigo chorando: irmão Hilton, eu só, a obra aqui é grande e ela está toda sobre as minhas costas, não há ninguém para me ajudar, o campo é imenso, a seara é grande, a obra é grande, mas não há ninguém que se disponha, não há ninguém que se prontifique. E não precisamos ir muito longe. Olhemos para o nosso campo. Há uma escassez de obreiros, há uma escassez de homens que assumam a fila dianteira e trabalhem de maneira constante e compromissada com a obra do Senhor. O nosso campo é imenso, a área de atuação da nossa igreja é imensa, mas falta nos obreiros. A obra é grande, a seara é grande, e o que eu e você temos feito? O que eu e você temos oferecido ao Senhor? Em 1 Coríntios capítulo 3 e versículo de número 9, Paulo escrevendo à igreja de Corinto, ele declara: porque nós somos cooperadores de Cristo, cooperadores de Deus. Irmãos, a palavra colaborador significa alguém que trabalha junto. É como se Paulo estivesse dizendo: eu e você somos cooperadores de Deus. Ele está trabalhando e a gente está aqui do lado trabalhando com ele. Ele está atuando e a gente está aqui do lado atuando com ele. Será que você está nessa posição? Será que você tem vivido como um colaborador? Ou você tem fugido das responsabilidades?
sente a responsabilidade como um fardo, quando o Senhor te der a honra de trabalhar para Ele, considere isto como um privilégio. Há missões, há tarefas que anjos gostariam de executar, mas eles não podem, porque é campo de atuação da igreja. Anjo não vai fazer, é você, sou eu, somos nós. Eu não sei você, meu querido, mas eu não deixarei anjo trabalhar no meu lugar. Aquilo que Deus espera de mim, farei para a glória dele. O Senhor conta com você. Você é cooperador, você é colaborador. O Senhor procura por alguém que sirva ao seu reino. Escute-me. Quanto mais Samuel servia a casa do Senhor, mais ele crescia no conceito do Senhor e no conceito do povo. Quanto mais ele estava envolvido com a casa de Deus, mais Deus olhava para ele e o apreciava. De maneira que em 1 Samuel capítulo 2, versículo 26, a Escritura nos diz: e o menino Samuel continuava a crescer, sendo cada vez mais estimado pelo Senhor e pelo povo. Você quer agradar a Deus? Se envolva com a sua obra. Você quer agradar ao Senhor? Dê atenção ao seu reino. Você quer ser estimado por Ele? Você quer ser apreciado por Ele? Honrado por Ele? Valorizado por Ele? Ame aquilo que Ele ama. Se importe com aquilo que Ele se importa. Abrace a obra de Deus. Queridos, Deus honra quem valoriza a sua obra e se importa com o seu reino. E não importa o que você faça, a minha função, a minha ocupação é na portaria. Chegue cedo, abra a casa do Senhor com alegria. Eu sou apenas um obreiro. Sente-se na tribuna, assuma a sua cadeira, porque não foi o homem que te colocou aqui, foi o Senhor. Eu apenas canto no vocal. Compareça nos ensaios, tenha compromisso, te envolva, ajude na ornamentação, ajude nas contribuições, apareça na EBD, seja professor, se voluntarie, evangelize. Há tempo para fazer na obra do Senhor, que falta-nos tempo e força, mas trabalho não faltará. O Senhor procura por alguém que frutifique em meio à crise. Você pode repetir isso comigo? O Senhor procura alguém que frutifique em meio à crise. Irmãos, a Síria, uma das grandes nações da Palestina, comandada por um oficial cujo nome era Naamã, obteve muitas vitórias. Através de suas campanhas militares, a Síria ampliou o seu território, o seu domínio sobre as outras nações. A Escritura nos informa que Naamã, comandante do exército, era muito respeitado, era muito reverenciado, porque ele era um oficial de guerra eficiente, vitorioso, um homem que não sabia o que era perder. A Bíblia nos diz que o rei da Síria tinha Naamã em alta estima como um homem de confiança pelos seus resultados e trabalhos à frente do exército da Síria. Só que a Escritura faz uma ressalva, a Escritura faz uma observação. Naamã, embora vitorioso, Naamã, embora vencedor, Naamã, embora alguém que lograsse êxito nos seus empreendimentos militares, era leproso. A lepra naquele tempo não tinha cura. A lepra naquele tempo era símbolo de maldição. A lepra naquele tempo era símbolo de opróbrio, de vergonha. Quem era leproso em Israel não poderia ficar no meio do povo, teria que se retirar da comunidade, teria que habitar no deserto, teria que habitar em lugares ermos, teria que habitar em lugares
isolados, teria que deixar o pai, teria que deixar a mãe, teria que deixar os filhos, teria que deixar os bens, teria que deixar a sua terra, teria que se retirar para longe. A Escritura nos informa que Naamã era leproso, mas ainda assim continuava como oficial do exército da Síria. E em uma das suas campanhas, em uma das suas guerras, a Escritura nos afirma que ele entra em Israel e leva despojos, e leva coisas da guerra, entre elas uma criança, uma moça, uma menina. Aquela menina que foi retirada de Israel, coincidentemente, foi colocada na casa de Naamã para servir como escrava na casa do seu Senhor. Queridos, algumas situações traumáticas possuem a capacidade de produzir dois efeitos. O primeiro efeito é fazer com que o nosso coração se rebele contra o Senhor. O segundo efeito que uma situação traumática é capaz de produzir é aumentar a nossa fé e torná-la uma fé poderosa. Eu gostaria que por alguns instantes você pense comigo na vida desta menina. O texto hebraico nos afirma que ela era uma criança, ou seja, ela não tinha mais do que 14 anos. Tirada à força da casa do pai, da casa da mãe. No coração, a convicção de que nunca mais ela veria os seus pais. Aquela menina foi arrancada da sua terra e levada para uma terra estranha. Foi tirada da condição de livre e submetida coercitivamente a uma situação de escravidão. Ela agora não poderia ir para onde queria, ela agora não poderia fazer o que desejava, ela agora não poderia optar pelo estilo de vida que vivenciaria. Ela era uma escrava, uma serva na casa do seu Senhor. A situação dessa menina, humanamente falando, é o suficiente para fazer a maioria dos crentes de hoje apostatarem da fé e abandonarem a Deus. Porque tem crente hoje que abandona ao Senhor por uma dispensa vazia. Tem crente hoje que abandona o Senhor por uma promoção no trabalho. Tem crente hoje que abandona o Senhor por um rabo de saia. Tem crente hoje que abandona o Senhor por uma oferta do mundo. Esta menina, em uma situação psicológica e emocional incomum, incompatível com a sua idade, é submetida a essa situação atroz. E o que me chama a atenção é que, trabalhando para Naamã, perto da senhora, perto da esposa do comandante, ela nota que Naamã era leproso, ela nota que Naamã tinha uma doença terrível, ela percebe que Naamã era uma pessoa que sofria com uma enfermidade que não tinha solução. E a Escritura nos diz que certo dia aquela menina olhou para sua senhora e tomou coragem. E ousadamente, ela não pediu permissão, ela poderia sofrer um dano terrível, até mesmo mortal, por abrir a boca sem o consentimento da senhora. Mas ela mesmo assim, impelida pela sua fé, motivada pelo seu relacionamento com o Senhor, ela fala à sua senhora: patroa, minha senhora, há quem dera o meu senhor Naamã fosse em Israel, porque lá tem um homem de Deus, lá na minha terra, lá no meio dos meus, tem gente que serve ao Deus vivo. E se ele se encontrar em Samaria com o profeta do Senhor, eu lhe dou a certeza que essa lepra irá embora e ele será curado. Esta menina poderia ter se calado diante da situação que ele estava vivenciando. Ela poderia ter
irmãos, o que eu quero com ele, mas mesmo em meio à dor, mesmo em meio ao opróbrio, à vergonha, aquela menina resolveu frutificar. Ela dá testemunho da sua fé, ela dá testemunho do seu Deus. E eu gostaria de lhe dizer uma coisa nessa noite: Deus está interessado em usar a tua dor para curar alguém. Deus está interessado em usar a tua vergonha para exaltar alguém. Deus está interessado em usar a tua tristeza para alegrar alguém. Deus quer usar a tua dor, a tua humilhação, a tua vergonha. Escute-me, escute-me. Quando você, mesmo ferido, humilhado no chão, resolve fazer o bem a alguém, você provoca uma reação em Deus. Efésios, capítulo 6, versículo 8: o Senhor recompensará a cada um do bem que eu tiver feito. Quando o inimigo faz de tudo para te calar e você ainda fala, você está provocando uma reação em Deus. Quando o inimigo faz de tudo para você desanimar, mas você continua animado, entusiasmado, você está provocando uma reação em Deus. Quando o inimigo faz de tudo para abalar a tua fé, mas você continua acreditando, confiando, esperando no Senhor, você está provocando uma reação em Deus. Jó, capítulo 42 e verso 10: enquanto Jó orava pelos seus amigos, enquanto Jó orava pelos seus amigos sem filhos, enquanto Jó orava pelos seus amigos abandonado pela esposa, enquanto Jó orava pelos seus amigos sem nada, a Bíblia diz que enquanto Jó orava pelos seus amigos, Deus mudou a sorte de Jó. Era quando ele estava humilhado no chão, sem esperança, aflito, amargurado. É nesse momento que ele resolve orar pelos seus amigos, sem resposta, sem direção, confuso, abatido, no pior momento da sua vida. É nesse momento que ele chama os amigos e fala: eu vou orar para vocês. Deus procura homens que frutifiquem em meio às crises. Não importa o que você esteja passando, não importa o que você esteja vivenciando, Deus te chama para frutificar. Essa situação adversa que você tem passado na tua família é uma oportunidade que o Senhor está te dando para frutificar. Esse teu empreendimento que não está alcançando os resultados esperados é uma oportunidade que o Senhor está te dando para frutificar. Esse teu problema no teu trabalho, no teu serviço, é uma oportunidade que o Senhor está te dando para frutificar. As crises que você esteja vivenciando e que estejam afetando, seja qual for a área da sua vida, é Deus te dando a oportunidade de frutificar. Ao longo de 20 anos
pessoas que frutificam em meio à crise? Será que a falta de alimento na despensa faz a tua fé desmoronar? Será que a doença tira de você o ânimo para vir para a casa do Senhor? Será que as preocupações da vida atreviam a tua fé e engessam o teu relacionamento com Deus?